contar um pouco para as pessoas o início da vida do Reich. Ele foi convidado pelo Freud a fazer parte da Sociedade Psicanalítica, e ele tinha 20 e poucos anos, mas ele tinha uma capacidade de escrever, e isso está sobejamente registrado pelo tantos títulos que ele publicou, fora que a gente não tem conhecimento, que foram queimados, os livros dele foram queimados. Com 22 anos, ele foi colocado como diretor da Sociedade Psicanalítica. Ele era estudante ainda, não era ainda um psicanalista, não era um médico ainda formado, né? E ele foi como diretor, e logo depois também o Freud autorizou ele a atender clientes. Quer dizer, é outro fato assim, inédito, um cara não formado, dentro de uma rigidez psicanalítica que a gente sabe que tem. Mais do que isso, o Freud começa a passar os clientes que ele considerava difíceis de atender, ele começa a passar para o Reich. Assim como os outros psicanalistas da época, o Otto Fenicher, o Ferenczi e tal, também começam a mandar os casos difíceis. Eram os casos primordialmente de masoquistas. Porque a gente sabe, né, o Freud explica tudo, mas naquela época ele ainda não explicava o masoquismo, era o único caráter que ele não explicava. E o Reich começou a atender esse pessoal, e foi muito bom, porque com isso ele se desenvolveu, eu entendo assim, né, desenvolveu com os melhores casos, na minha opinião, né, porque evidentemente obrigou ele a entender profundamente o que ocorria na mente humana e pesquisar dentro dos conceitos psicanalistas, porque ele era um psicanalista. Mais à frente, o Freud institui os seminários técnicos de Viena, os famosos seminários técnicos de Viena, que durou 6 anos, né? E o que era? Qual era o objetivo principal desse seminário técnico? Não só discutir todas as técnicas pertinentes à psicanálise, mas o foco principal era instituir um novo modelo de atendimento para a fórmula que o método que o Freud tinha estabelecido, do cliente deitado, né, e o terapeuta por trás, né, ouvindo o cliente. Essa maneira de atender não agradava ao próprio Freud. Ele tinha desenvolvido isso provavelmente por uma fobia que ele tinha de olhar. Para ele, olhar no olho de um cliente era fóbico, né? Então, ele criou esse método, mas ele queria ver se as pessoas introduziam um novo método. Durante esses 6 anos, várias tentativas, várias propostas foram feitas, e o Freud derrubava todas, né? Cada proposta que eram feitas, ele ia descartando, mostrando que o modelo dele era melhor do que o modelo que estava sendo apresentado. Talvez artigos importantes, uma meia dúzia, foram produzidos nesses 6 anos de seminários. Um deles é o do Reich com relação à transferência negativa. É um dos melhores artigos sobre o tema e que é lido e estudado até hoje pela psicanálise, né, por psicanalistas. Quem foi que o Freud colocou como presidente dessa sociedade, que presidindo essa seminário técnico? O Reich. Mas o Reich tinha um viés político muito forte, e ele começa, inclusive, a se interessar pelo surgimento das ideias comunistas de Marx, né, de Karl Marx, mas evidentemente que muito influenciado já por leituras de Jean-Jacques Rousseau, Giordano Bruno, enfim, várias leituras que o Reich fazia, influenciavam politicamente, e fazendo com que o comunismo fosse, então, uma ponta de lança onde ele via a perspectiva de se atuar dentro da sociedade, usar a psicanálise, né, os conceitos psicanalíticos para, vamos dizer, curar a sociedade, né, melhorar a sociedade. E ele estava fora de Viena quando, então, o Freud cria a ideia de Thanatos, o instinto de morte, né? Quer dizer, existia já o princípio do prazer, o instinto de vida, e, quer dizer, não vou entrar aqui nas considerações psicanalíticas mais aprofundadas com a diferença de instinto e pulsão, que não cabe.
vou falar sempre instinto de vida e instinto de morte. Então, no instinto de vida, né, criou-se então o contraponto do instinto de morte. Pronto, estava explicado do masoquista. Só que o Reich, que atendeu tanto o masoquista, verifica que não existe o instinto de morte, só existe o instinto para a vida, mesmo para o masoquista. Aquilo seria uma fórmula que a pessoa encontrava para poder fugir das suas repressões. A pessoa precisa sofrer para poder se permitir ter prazer. Primeiro ele manda uma carta para o Freud perguntando sobre essa ideia do instinto de morte. E o Freud responde, não de uma maneira assim peremptória, né, num incisivo, e aí ele manda uma outra carta para o Freud perguntando sobre, mas qual é essa do instinto de morte? E novamente o Freud também não responde. E numa terceira, então, que ele novamente pede que o Freud, né, fale sobre o instinto de morte, ele responde dizendo que isso é uma hipótese de trabalho. Quando ele diz que é uma hipótese de trabalho, aí ele manda o artigo, que ele já tinha escrito, bem antes. Mas ele, pelo profundo respeito que ele tinha pelo Freud, ele não queria mandar o artigo antes do Freud se manifestar, né? Então ele manda essa carta. Isso existe na França, eu não vi, mas o meu terapeuta ele foi à França e viu essa cópia dessas cartas no museu na França. Pede para ser publicado na revista Psicanalítica. E o Freud censura. Vem a outra edição, novamente censura. E ele insistindo, o Reich insistindo que fosse publicado na revista Psicanalítica. Na terceira edição, sai então o artigo que o Reich mandou, mas também sai um artigo de um psicanalista, que se não me engano é o Jones, né? E colocando o Reich como uma pessoa perturbada mentalmente, né? Quer dizer, desvalorizando, ao mesmo tempo sai um artigo dele, mas sai um artigo desvalorizando o cara como uma pessoa saudável. Bom, então esse é o ponto de ruptura da psicanálise e do pensamento reichiano. Quer dizer, para nós, terapeutas reichianos ortodoxos, não existe o instinto de morte, só existe o instinto de vida. Tudo aquilo que pode ser atribuído ao instinto de morte, para nós, na verdade, são manifestações de vida para a vida que foram reprimidas, retornaram para o indivíduo, é recarregado energeticamente e então sai por um canal não adequado e que vai aparentemente parecer uma manifestação perversa. E às vezes até é uma manifestação perversa, mas devido à repressão que foi aquele movimento inicial saudável. Diga-se de passagem, o Freud instituiu um prêmio em dinheiro para quem apresentasse uma coisa. E o Reich foi contra desde o início, porque ele achava que ciência é ciência, você tinha que estudar, pesquisar pela ciência, não por um valor pecuniário qualquer, né? O Freud desfaz os seminários. O Reich, por conta própria, continua pesquisando. E uma das primeiras providências que ele faz é tirar a cadeira de trás do cliente e bota a cadeira do lado do cliente e passa a trabalhar com o cliente do lado, olhando para o cliente. E à medida que ele vai trabalhando dessa forma, ele começa a perceber cacuetes, trejeitos, né? E ele começa a perceber que esses cacuetes, esses trejeitos, esses maneirismos tinham a ver com o caráter que o indivíduo manifestava. O trabalho dele começa por até congelar certos gestos. O cliente estava falando, gesticulando muito assim, e ele ficava, para. E aí o cliente ficava com aquela mão parada no ar, né? E aí o cliente, quando ele, não, continua, parado. Aí ele ficava, não, continua. E daqui a pouco, ele soltava então aquela emoção contida naquele gesto. E ele começa então a fazer essa interface, né, do gesto e do caráter do indivíduo. A partir daí, ele começa também, inclusive, tocar no cliente, coisa que dentro da psicanálise. Com isso, ele começa a perceber certos locais de contenção também que o indivíduo apresentava no seu corpo.
né? E, na verdade, ali, então, ele começa ali, o que é chamado, hoje em dia, muito comumente, de leitura corporal, né? O Reich é o precursor disso, fazer a leitura corporal. E ele cria, então, o conceito da análise do caráter. Em 1933 que ele escreve esse livro, inclusive apresenta esse livro. É um livro que é lido por muitos psicanalistas e é um livro que é, vamos dizer assim, a passagem, então, do Reich da psicanálise para a análise do caráter. Do Reich defender que é a ideia de que o sexo é uma coisa natural, né? Que a questão da função do orgasmo, né? A importância do orgasmo como função de descarga de um organismo. Quer dizer, vem a excitação, você tem uma curva de excitação, você tem o ato sexual serve para essa descarga e você descarrega essa energia e fica pronto para ser recarregado nova energia. Se você passa a se conter e não descarregar, essa curva, né, fica aqui, né, cada vez mais tensa, né, e cada vez mais carregada. E aí muitos episódios se dão de desvio de comportamentos sexuais em função disso, né, pessoas que ou passam a agredir sexualmente ou passam a se agredir sexualmente. Por Reich fazer essa abordagem dessa visão da importância do sexo, de se observar o sexo como uma coisa natural, de se observar que as crianças, né, têm um movimento, e isso são jogos sexuais infantis que tanto falava o Freud da importância dos jogos sexuais infantis, né? Mas de ver que esses jogos sexuais são importantes de serem, não, vamos dizer, uma educação onde a criança começa a se segurar, botar a mão com roupa, né? Bota a mão no seu pipiu lá, não sei o quê, e aí a pessoa, que isso, tá querendo fazer xixi? Quer dizer, aí começa a criar uma noção de que o sexo é só para aquilo ali que ele tem, é só para fazer xixi, não tem outra finalidade.